Olá, pessoal! Essa semana nós vamos estudar ortografia. A ortografia é uma parte importante da língua portuguesa, porque é o estudo da escrita correta das palavras. É importante dizer que as palavras como as conhecemos hoje, nem sempre elas foram grafadas assim. Ao longo do tempo, elas passaram por muitas transformações, como, por exemplo, algumas palavras deixaram de ter uso. Outras mudanças que interferiram nisso foram a mídia, a presença da mídia, as correntes migratórias, enfim, uma série de outras transformações sociais e econômicas que acabaram interferindo na escrita das palavras. A língua portuguesa, como a temos hoje, é muito diferente da sua origem, porque a sua origem vem do latim, que era um idioma falado numa região da Península Itálica chamada Lácio. E essa região compunha o Império Romano, né? E os soldados romanos, quando eles iam em missão para expandir o seu território, eles reproduziam esse idioma ao chegar nesses outros territórios e absorviam também um pouco desse outro idioma falado nesses outros territórios. Então, foi nesse período que muitas outras línguas surgiram. Assim, então, quando o Império Romano conseguiu chegar a Portugal, o latim combinado com o falar local de Portugal acabou então ganhando uma identidade própria. E antes de chegar ao Brasil, a língua portuguesa sofreu ainda algumas alterações, porque teve um período que Portugal sofreu influências árabes. Os árabes invadiram, dominaram por um período Portugal, e nessa invasão também houve interferências na língua. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, houve novas interferências na língua portuguesa, porque o contato dos portugueses com os indígenas que falavam outras línguas acabou fazendo obrigatoriamente mudanças, trazendo mudanças também no idioma. Com o passar dos anos, dos séculos, isso também aconteceu. Por exemplo, quando os africanos vieram para serem escravizados no Brasil, quando os migrantes europeus, os italianos, os polacos, os alemães ou os japoneses, outros tipos de imigrantes, né, que não europeus vieram, tudo isso acabou também trazendo influências no nosso idioma. Por isso que o nosso português é um pouco diferente do português de Portugal, por conta dessa diferença histórica, geográfica e cultural, por conta dessas misturas únicas que houve aqui no nosso país. A língua está em constante mudança. Mesmo hoje, ela acaba incorporando influências da ciência e tecnologia. E ela é um ser vivo, é dinâmico, por isso que é tão bacana estudá-la. Apesar de uma série de mudanças que uma língua pode sofrer, ela também é composta por um conjunto de regras comuns aos falantes de uma mesma língua, para que haja entendimento, porque se cada um falar de um jeito diferente, depois de um certo tempo, as pessoas estarão falando tão diferente que elas não vão se entender. E as regras de uma língua devem ser seguidas tanto na fala quanto na escrita, embora sejam modalidades diferentes. Por exemplo, na língua falada, a gente consegue ser mais espontâneo, é mais informal, é uma linguagem mais coloquial. Onde a gente pode usar essa língua falada? No nosso dia a dia, falando com os nossos familiares, os nossos amigos, dependendo da postagem na rede social ou em mensagens também de aplicativos. Já a língua escrita, ela demanda um preparo maior, um cuidado maior, porque geralmente a escrita fica armazenada. E quais são os exemplos de linguagem escrita? Documentos, textos para avaliação, e dependendo da postagem que você vai fazer na sua rede social. Como usuários da língua portuguesa, nós temos que estar preparados para empregar corretamente as palavras. Não importa se na fala ou na escrita. É claro que na fala, por ela ser mais espontânea e a gente empregá-la ela muito mais
frequente do que a escrita, a gente não se preocupa tanto, mas a gente nunca sabe quando não vai ser exigido de nós esse conhecimento. Então, temos que saber. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais preparado e mais seguro eu fico quando me é exigido alguma coisa, né? Por isso é tão importante estudar a ortografia e demais conhecimentos. Eu preparei um material que vai ficar aí no Google Sala de Aula, então eu quero que vocês acessem esse material, registrem no caderno e depois haverá questões para verificar se os conhecimentos foram de fato aprendidos por vocês. Bons estudos!